Paz, meus amados, Pastor Gilmar com vocês, trazendo hoje a devocional em Romanos, capítulo 1, versos 16 apenas. Vamos ler? Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Que o Senhor nos abençoe. A Epístola de Paulo aos Romanos é considerada a rainha das epístolas. Foi escrita na mentalidade madura de Paulo para instruir a igreja. Por volta do ano 57, ele já tinha feito a segunda viagem missionária, já havia encontrado com Priscila e Áquila em Corinto, e é de Corinto que ele escreve a carta aos Romanos, possivelmente instruído por esse casal, de que os perseguidos pelo imperador Cláudio, lá no passado, há 7 anos atrás, no ano de 49, a perseguição que expulsou judeus e cristãos judeus e gentios cristãos de Roma, agora eles estavam espalhados pelo império. Priscila e Áquila foram morar em Corinto. A perseguição se deu por causa das disputas doutrinárias, tanto nas sinagogas quanto nas praças, que as confusões criadas pelos judeus incentivaram essa decisão pelo imperador Cláudio. Suetônio, um historiador romano, diz que os judeus foram expulsos de Roma por causa de intrigas e contendas criadas entre eles por causa de um grupo dos seguidores de Cresto, possivelmente um nome satírico atribuído a Jesus Cristo, por parte de Suetônio. Assim, quando nós olhamos para todo o processo de expulsão desse grupo de pessoas de Roma, entende-se que Deus estava agindo por trás deste processo, para que o Evangelho fosse espalhado por outras regiões e não ficasse apenas nas comunidades cristãs ali em Roma. Discute-se quais foram os fundadores da igreja de Roma, se foi Paulo, se foi Pedro, quais deles eram os reais fundadores? E a resposta é: nenhum deles. Paulo não conheceu os cristãos de Roma pessoalmente, até a sua prisão no final do seu ministério. O apóstolo Pedro morreu em Roma, mas não foi o fundador da igreja. Os possíveis fundadores foram aqueles judeus que foram para o dia de Pentecostes, lá na época ainda da descida do Espírito Santo, e foram alcançados pela pregação de Pedro, e depois retornaram para Roma, fundando as comunidades cristãs. Assim, quando Paulo escreveu, a igreja já estava fundada, já estava criada, já estava funcionando, mesmo sem grandes esclarecimentos, ela já estava funcionando. Os fundadores foram os cristãos convertidos a partir do dia de Pentecostes, as pessoas convertidas a partir do dia de Pentecostes. Então, Paulo, nesse tempo, ainda na época do Pentecostes, era um jovem promissor dentro do judaísmo, um jovem que tinha todos os atributos para se tornar um dos grandes líderes fariseus do seu tempo, e já era doutor nas doutrinas farisaicas, era o melhor dentre os jovens de sua época, também tinha grandes influências, ele era conhecido pelo governador Festo, ele era conhecido de Gamaliel, o melhor aluno de Gamaliel. Paulo também tinha grande habilidade em transitar pelo mundo greco-romano, conhecia o pensamento romano, mas também conhecia a nata do pensamento judaico. Paulo era a tal ponto elevado em sua seita farisaica que recebeu cartas do sumo sacerdote. Só para você ter uma ideia, os sacerdotes eram do partido dos saduceus e não se davam bem com os fariseus, mas Paulo recebe carta branca para perseguir a seita dos cristãos, segundo o seu ponto de vista, da parte do sumo sacerdote. Então ele era o fariseu dos fariseus, a nata daqueles que almejavam um cargo dentro do farisaísmo, possivelmente o mais promissor mestre dos fariseus de sua época. Então, quando Paulo escreve a carta à comunidade cristã, ele escreve agora a partir de Corinto, numa situação não mais desejável para um homem que tinha uma carreira promissora.
Paulo agora era um homem sofrido, um homem que tinha sido alcançado pelo sofrimento por causa do Evangelho, um homem maduro que sabia o seu lugar em Cristo e a sua utilidade nas mãos dele. Portanto, quando nós olhamos para a carta aos Romanos, nós encontramos a rainha das epístolas, a maturidade teológica de Paulo sendo colocada na ponta de sua pena. Assim, nós observamos 3 características importantes que eu quero destacar. Existem mais, porém eu quero destacar 3 importantes para o nosso entendimento, para mostrar neste texto que o poder de Deus é revelado no Evangelho para a salvação. A primeira delas é que, mesmo tendo sido um homem de um passado glorioso, Paulo não sente vergonha do Evangelho. Ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. Quando nós olhamos na língua grega, no original, nós encontramos aqui um verbo na voz médio passiva. Então, Paulo diz lá no texto original: porque eu não tenho me envergonhado do Evangelho. Então nós percebemos que havia críticas quanto ao caminho de Paulo dentro do ministério da pregação. Alguns podiam falar: mas ele não andou com Cristo, esse homem só vive preso, esse homem, onde chega, ele tem insucessos, ele tem intrigas em torno dele, em praça pública, foi apedrejado, apanhou, agora vive sofrendo, está enfermo, vive enfermo. Para aqueles que amam o Evangelho da prosperidade, em que o crente não pode ficar enfermo, muito comum no Brasil da década de final de 80 e muito forte na década de 90 essa pregação. Então, encontramos um homem que tinha muitas enfermidades, sendo um dos principais apóstolos de Jesus Cristo. Por falar em apostolado, alguns duvidavam do apostolado de Paulo porque ele nunca tinha assim andado com Jesus no ministério terreno de Cristo. Porém, ele encontrou-se com Cristo apenas algumas vezes na conversão, e depois Cristo aparece para ele numa das prisões. E Paulo não se dá por derrotado nem humilhado, porque as pessoas duvidam dele. Porém, ele continua dizendo: eu não tenho me envergonhado do Evangelho. O Evangelho que levou Paulo à prisão, à enfermidade e a vários tipos de intempéries, naufrágios, apedrejamentos, para Paulo não é motivo de vergonha. Ele se apresenta diante de reis e de governadores com trajes simples e sem nenhuma pompa, e para ele isso não é motivo de estar envergonhado, porém é motivo de glória. O Evangelho não é motivo de vergonha. Isso fica de alerta para aqueles que desejam fazer do Evangelho um trampolim para a fama pessoal. O Evangelho não é lugar para quem quer se tornar grande, mas sim se tornar pequeno diante dos homens deste mundo. Paulo, que era conhecido por Saulo, aquele antigo nome Saul, grande, elevado, muda seu nome para Paulo, pequeno, mostrando que os humildes é que são exaltados. O Evangelho não é lugar para a glória do homem, e sim para a glória de Cristo unicamente. Paulo não se envergonha desse Evangelho que traz sofrimento, pois o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sua vontade, sua glória, sua fama, sua projeção neste mundo diante dos homens. Tome a sua cruz. E cruz é sinal de vergonha, humilhação, morte, e siga-me. Isto é, tenha uma decisão única, perseverante, de seguir meus passos. Assim, Paulo não se envergonha desse Evangelho que trouxe sofrimento para ele, pobreza, humilhação, fome, nudez, perigo de morte dia após dia. Mas isso para ele é motivo de orgulho, porque se você está contra o curso deste mundo, então você está no caminho certo. Se o mundo te odeia por causa do Evangelho, então você está no caminho certo. Muitas pessoas vão para a faculdade, vão para suas empresas,
o seu comércio e ali agem como se não conhecessem Jesus nem o Evangelho. Tem vergonha de serem chamados de cristãos ou de crentes. Para Paulo, isto é motivo de glória, sofrer por Cristo, ser olhado com desconfiança por causa de Cristo ou com rejeição é motivo de glória, porque nesta atitude você encontra a aprovação de Deus. O próprio Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Então o Evangelho é motivo de glória. Depois nós vemos que o motivo de ser glorioso é a essência do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Aqui a palavra dinamis, né, está ligada à palavra teu, no substantivo Deus, que está no caso genitivo. A explicativa é: com razão que eu não me envergonho do Evangelho. Gar, isto é, porque a explicativa, ele é o poder de Deus. Ali no texto original é o poder que procede de dentro de Deus, do pensamento, do decreto de Deus, onde o Filho vai ser manifestado em carne para a salvação do pecador. Então o Evangelho é manifestação de poder. Embora seja frágil, embora tenha caminhos humildes, esse Evangelho é o poder manifestado de Deus, onde Deus confunde os sábios, onde Deus confunde os homens tolos deste mundo, os incrédulos, mostrando na sua simplicidade que o seu poder prevalece. O poder de Deus ressuscita os mortos. O poder de Deus criou o mundo do nada, ex nihilo. O poder de Deus faz com que uma virgem possa dar luz a um filho contra todas as possibilidades humanas. E esse mesmo poder de Deus faz com que o seu Filho se encarne, o seu eterno Filho se encarne, que procede do seu ser. O eterno Filho seja tornado em carne, se torne um homem como qualquer outro quanto à carne, mas vença o pecado, aquela barreira inquebrável estabelecida por Deus no pecado de Adão, em que ninguém pode sair dela por força humana, a não ser pelo poder, pela misericórdia divina. Assim, o Evangelho é esse poder. Caso contrário, todos os homens estariam mergulhados desde a queda de Adão em pecado, ruína e miséria. Mas esse poder libertador que é o Evangelho é capaz de tirar o homem desta condição através da fé em Jesus Cristo, na sua encarnação, no seu ministério, no seu sacrifício, na sua ressurreição, na sua exaltação à destra de Deus. Este é o poder de Deus, que é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Não importa se você é médico, é juiz, mendigo, estudante, qualquer que seja a sua condição, sua cor, sua etnia, se você não crer neste Evangelho, você está igualmente condenado, porque esse é o poder de Deus. A finalidade é para a salvação. Então o texto é claro, a finalidade desse Evangelho é a salvação de todo o que crê. Então Paulo está direcionando agora que esse Evangelho foi oferecido por Deus. É para que haja esta salvação. Estamos perdidos, sem esperança? Não. O Evangelho foi dado para que haja a salvação para o homem, para aquele que crê. É para aquele que crer. Novamente, entra nessa questão. Ele é direcionado. Quem crê é alvo do amor de Deus. Quem creu no Evangelho foi alcançado por este amor. E não importa a sua origem, sua etnia, se é descendente de Abraão, direto da carne, ou se é um gentil que agora crê em Jesus, se foi salvo, é porque foi alvo do amor de Deus.
Por isto, a direção é para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Novamente, que temos agora o judeu, um substantivo dativo, isto é, para o judeu, interesse para o judeu, mas também interesse para o grego. O evangelho foi dado para esse grupo de pessoas, judeu simbolizando a antiga aliança e grego simbolizando os gentios alcançados pela nova aliança. Não é que todo judeu será salvo, mas os descendentes de Abraão, herdeiros daquela promessa, podem ser salvos através do evangelho. Quando o judeu crê, cumpre-se a promessa a Abraão: olha, a tua semente será bendita na terra. Isto é uma profecia tanto quanto o Cristo que vai nascer, mas também uma promessa concreta que se cumpre quando o judeu é convertido. Paulo mesmo é fruto desta promessa, e todos os demais judeus que creem, quando ele crê, cumpre-se a promessa para Abraão. Deus está cumprindo: olha, eu estou salvando a sua semente. Mas quando o gentio crê, também a promessa a Abraão é cumprida: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, os demais também serão benditos em você, Abraão, porque de você procede o Cristo. E o Cristo vai representar tanto a sua semente étnica quanto os demais homens da terra, conforme eu prometi em Gênesis 3,15. A Adão, a promessa primeiro foi feita a Adão, e todos os homens são descendentes de Adão. O Messias vai salvar através da sua morte, quando for ferido pela serpente. Voltando a Romanos, então, primeiro os judeus, mas também do grego. Isto é a beleza do evangelho, o poder de Deus para a salvação, não só de um grupo de pessoas, mas da raça que ele escolheu, a raça humana, os eleitos dentre a raça humana. Quando nós, para encerrar, nós encontramos então Paulo respondendo na carta questionamentos dentro da igreja. Quem é o grupo principal agora dentro da igreja? Os judeus, porque são descendentes de Abraão, ou os gentios, baseados no fato de que os primeiros judeus rejeitaram a Cristo e agora os gentios é que recebem o evangelho e o abraçam? Paulo responde: nenhum dos dois, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só podem ser salvos ambos os grupos através do evangelho, que é a salvação para os dois grupos. Assim, nós encontramos na carta de Paulo a descrição de o que o pecado fez com a raça humana, lá no capítulo 1, verso 18 ao 32. Depois ele volta a falar disso em Romanos 3,23, todos pecaram. O começo é: todos pecaram, mas em Romanos 5 ele diz que o pecado entrou no mundo através de um homem, mas também a salvação entrou através de um homem, Jesus Cristo. Paulo confina Romanos a falar a respeito de Cristo como centralidade para a salvação do homem. Não importa se é judeu, não importa se é grego. Que Deus abençoe você, que você possa pensar nesta salvação, em que Deus concede através da revelação de Cristo, da sua salvação, do seu poder, da sua ressurreição, vida eterna àqueles que nele creem e têm uma aliança com ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.